Olá, eu sou a doutora Keula Garré e hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou endocrinologista e a gente está iniciando hoje uma nova fase da minha vida. É um sonho que existia no papel já há muito tempo, de gravar podcast, de dividir um pouco do conhecimento, de estar mais perto dos meus pacientes, de vocês todos que vão me escutar. Então eu estou muito satisfeita e eu encontrei uma grande parceira nessa jornada, que é a doutora Brunelli, que é nutricionista e que tem trabalhado comigo. Eu estou muito feliz porque ela me ajudou a tirar esse sonho do papel e a gente está aqui hoje para começar tudo isso dividindo com vocês. Olá, meu nome é Brunelli Bustec, sou nutricionista, trabalho junto com a doutora Keula Garré. É um prazer estar aqui e vamos juntas tirar esse projeto do papel e executar. Isso aí, muito feliz por isso, inclusive. Pra gente começar esse podcast, Brunelli, assim, eu queria... Assim, o meu grande sonho, o meu grande foco dentro da medicina é trabalhar com obesidade, trabalhar com diabetes, trabalhar com a menopausa. São grandes paixões que eu tenho, né? Além do consultório, você sabe muito bem a paixão da pesquisa clínica, que é uma coisa assim que me domina, que me fascina todos os dias, porque descobrir o novo e trazer a novidade para o paciente é maravilhoso, isso é muito bom. Isso tudo a gente faz através do C2. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho dessas doenças que eu trabalho no meu dia a dia. E a primeira doença que eu pensei em trabalhar, em conversar um pouquinho, foi sobre a obesidade, que a gente tem visto muito crescente, né? Uma linha reta mesmo. Crescendo muito, e trabalhar com obesidade significa trabalhar como estilo de vida, sabe? Com pilares que mudam o nosso jeito de viver. Como é que você olha isso, assim, também dentro da nutrição? Sim. Hoje nós temos o tratamento para obesidade crescendo muito, né? E o que a gente mais vê é a medicina avançando, a gente vê as medicações ali que estão sendo muito utilizadas, que são muito benéficas para a saúde, mas a gente entende que, além de tudo isso, o estilo de vida faz muita diferença para o paciente, para o tratamento, para que ele realmente tenha resultados significativos e que leve para a vida, né? E não que seja para um período. Sim. Então a gente vê que o estilo de vida e que a mudança no estilo de vida é muito importante, né? E aí nós temos os 7 pilares principais do estilo de vida, não é mesmo? É isso aí. E assim, e é tão legal falar disso, né? Porque a gente vê hoje assim, o mundo querendo tudo muito rápido, né? Uma geração que parece que ela quer tudo pra hoje, agora, nesse tempo, né? E aí a gente tem todo esse arsenal terapêutico maravilhoso que a gente vai comentar um pouquinho, mas é tudo muito rápido, né? Acho que a gente precisa tentar trabalhar os pilares mesmo, né? O que causou? Porque a obesidade, o mais importante a gente entender que a obesidade, ela é uma doença crônica. Ela é uma doença crônica, recidivante, recorrente e que eu preciso de tratar a minha vida toda. Então, quando eu entendo, assim, que há um comportamento por trás daquilo, é claro que tem a genética, que a medicina ainda não tocou nela, mas tem todo um comportamento que é quase 50%. E que tem muita relação, por exemplo, um dos pilares que é super importante é o sono. Que eu falo que é o pilar principal da casa, né? Se a gente consegue trabalhar o sono, eu fico bem no dia seguinte, né? Então a gente vai ter que gastar depois um podcast novo aqui só pra falar de sono. Exatamente. Trazer convidados e tal, não é verdade? Porque assim, dormir bem 6, 8 horas de sono por dia, ele é fundamental para que a gente tenha disposição no dia seguinte. Exato. E as pessoas negligenciam muito o sono. Muito. Você observa no consultório que às vezes os pacientes chegam falando de cansaço. Eu falo assim, mas como é que você tá? Doutora, eu tô muito cansada. E aí eu pergunto, mas tem filho pequeno? Dorme a noite toda? Como é que tá o trabalho, né? Como é que é você e o seu trabalho? Você tira tempo para descansar? Você percebe isso no consultório? Exatamente. Assim, eu converso muito com os pacientes porque eles chegam até mim, né, alguns, e como eu sou nutricionista, pensam que vou falar apenas de alimentação. Sim. Né? E na verdade não é isso. Não. É o ser humano como um todo, né? Ele como um ser integral. Então a gente conversa sobre o sono, sobre a alimentação, sobre a atividade física, sobre o estilo de vida de uma forma em geral. E aí o sono, muitas pessoas falam assim, ah não, mas eu durmo bem. Tá, mas você dorme bem quantas horas? Né? Qual que é a qualidade do seu sono? É isso aí. Você realmente acorda descansado, renovado ou não? É isso né? aí. E é importante pensar nisso porque o sono ele vai estar ligado com os outros pilares. Aí eu penso, bom, então vamos partir para atividade física. Se eu durmo bem, eu faço uma atividade física. Quer coisa melhor do que atividade física para você relaxar, para você tirar um pouquinho do estresse ali do dia a dia, que a gente sabe que não tem como. Estresse é uma coisa que todos nós temos, mas ele se torna ruim quando ele vira o de-estresse, né? Que é quando ele me adoece, melhorar a ansiedade, como você comentou. Então, assim, a atividade física, ela também é fundamental. Eu falo sempre no consultório, né? A gente tem os famosos 150 minutos semanais. Na verdade, isso é pra gente começar. Né? O melhor é que a gente malhe todo dia, que a gente malhe quanto mais melhor, que a gente tenha, né, mais disposição. Mas além dos 150 minutos semanais, não sei se você quer ouvir sua opinião sobre isso também, eu falo com o paciente o seguinte, sucesso é aquilo que eu dei conta de fazer. Então às vezes assim, doutor, eu não consigo fazer nada. Tudo bem, então vamos combinar então 2 voltas no quarteirão, 2 vezes por semana. Você já acha que vale a pena, por exemplo? Com certeza.
o que eu falo muito com os pacientes é, às vezes eles chegam perguntando assim, ah, mas eu não consigo fazer uma musculação, só uma caminhada vale a pena? Ah, mas qual que é o melhor exercício físico, né? Uhum. E eu falo com ele assim, olha, o melhor é o que você consegue sustentar. Exatamente. Então, é melhor você fazer 20 minutos de caminhada todos os dias do que 1 hora de musculação e nunca mais ir. Exatamente. E tudo tem um começo, né? Exato. A gente vai pegar a atividade física como um segundo pilar e vamos lá trabalhar. A gente vai começar 2 vezes por semana. E o paciente vai perceber que ele vai querer mais, né? Porque ativa mesmo. Eu desejo mais. Vamos para 3, até que vai chegar uma hora que a gente vai malhar todos os dias. Exato. Isso vai fazer parte. E assim, se eu malho mais, eu me canso mais, eu durmo melhor. Se eu durmo melhor, eu tenho ânimo pro dia seguinte. Exato. Então a gente já falou de 2 pilares que estão altamente interligados. E não sei quanta alimentação que você domina super bem. Imagina o seguinte. Se o paciente está indo para academia, ou está com o personal, ou está malhando sozinho, enfim, começa a correr, corrida de rua, você percebe que ele tem o desejo de se alimentar melhor? Sim. Uma coisa desperta a outra, é muito ligada, né? Sim. E isso é muito poderoso, né? E em relação à alimentação, por exemplo, eu vejo às vezes umas dietas malucas, uns excessos que a gente tem que tentar entender que tem que ter um equilíbrio. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse equilíbrio alimentar no dia a dia da pessoa, das escolhas, quanto de proteína, é para comer só proteína? É para deixar o carboidrato sem nada? Como é que a gente tem que fazer? Excelente, doutora Keula. Hoje em dia, as pessoas, a gente vê, né, uma crescente de pessoas que estão preocupadas com a alimentação, que estão buscando se cuidar mais. Então, assim, a gente está vivendo uma nova era, né? Isso é verdade. Juventude, principalmente, né? Exatamente. Pessoas preocupadas com a saúde, preocupadas com a estética também, né? Que a gente sabe que isso influencia. Mas, em relação à alimentação, a gente segue aquele básico. Dieta restritiva não funciona, né? Então, é uma frase que eu falo muito em consultório. Se essa dieta, se essa alimentação que você faz, você consegue seguir ela só por 15 dias e não por 15 meses, não funciona. Não funciona. Isso aí. Exatamente. Então, assim, é algo que a gente precisa ir trabalhando aos pouquinhos. É uma mudança no estilo de vida, são hábitos que a gente vai construir, né? E, inclusive, com a medicação mesmo, eu falo assim, olha, vamos aproveitar que você tá usando a medicação pra gente ir construindo novos hábitos de vida saudável pra você realmente conseguir levar. Em relação a isso, eu falo o seguinte, gente, ó, eu vou medicar, né? Eu sou fã dos medicamentos mais modernos, a gente vai falar sobre eles, mas eu falo, gente, é como se fosse a bengala. Exato. Eu tô aqui, e do lado de lá tem um outro lugar. Eu quero ir para aquele lugar. É lá que eu quero ficar. Então, como é que eu vou chegar naquele lugar? O medicamento me ajuda. É claro que ele vai tratar e eu vou tratar a vida toda. Eu sei que a obesidade é uma doença. E esse é a principal coisa que a gente precisa hoje falar, inclusive, né? É uma doença que a gente que o paciente tem que entender. Fala assim, doutora, então não é culpa minha? Não, não é de jeito nenhum. E que é uma doença multifatorial. Por isso que os pilares são tão fundamentais. Exatamente. E eu preciso do remédio. Mas o remédio ele tem que ser a minha bengala. Ele tem que ser aquele lugar onde eu vou me apoiar. Mas eu vou chegar lá, porque eu também vou mudar. É isso. Mas falando de alimentação, eu queria que a gente falasse um pouquinho, aproveitasse esse tempo. Me fala um pouquinho sobre essa coisa de proteína, assim, né? A gente tem visto jovens, ou mesmo muitas mulheres na menopausa, que a gente vai chegar no podcast da menopausa logo, eu adoro. É importante falar também que a gente vai trazer vários conteúdos. Vários conteúdos, A gente já tá com várias ideias, então. Me fala um pouquinho dessa história de comer só proteína, assim. Você acha que a gente tem que realmente, 2 gramas de proteína por quilo de peso? É pra lá que eu tenho que ir? Porque assim, quando a gente usa os medicamentos, eu realmente preciso fazer um pouco mais de proteína para evitar a perda de massa magra. Que a gente também vai comentar, né? Uma das fontes, uma das formas de evitar a perda de massa magra com tratamento é a gente tentar aumentar a carga proteica. Mas me fala um pouquinho, por exemplo, porque eu pelo menos falo muito isso com meus pacientes. De manhã, o nosso cérebro precisa de carboidrato, a gente precisa pensar. Exatamente. Então não dá pra fazer um café da manhã só proteico. Exatamente. Não é isso? A gente vê assim que hoje, principalmente as marcas de suplementos, né, eles estão investindo muito em proteína. Sim. Então hoje qualquer tipo de alimento tem proteína, é adicionado em proteína, é rico em proteína, né? A gente vê que as pessoas estão se preocupando muito com isso. Só que é importante a gente reforçar que a proteína ela é um macronutriente essencial, então a gente precisa dela, mas a gente também não pode esquecer do carboidrato, dos lipídios, né? A proteína, ela tem o seu papel, ela tem o seu valor, ela é fundamental, né? Principalmente no processo de emagrecimento, para gerar saciedade, para fazer com que o paciente preserve a massa muscular. Essa coisa da saciedade é legal, só te cortando rapidinho. Eu fui dar uma aula e um dos slides dizia o seguinte, né? A aula era sobre um suplemento que a gente usa para evitar um pouco da perda de massa magra quando a gente faz
uso dos análogos, né? Como o caso do Mondiaro, da semaglutida, que a gente vai chegar lá. E era interessante que nesse slide a gente mostrava lá assim que proteína define o que eu como e o quanto eu como. Isso é legal, né? E aí eu costumo falar o seguinte, gente, não é que a gente não vai comer o carboidrato, a gente precisa dele, principalmente de manhã, para pensar, raciocinar, viver bem meu dia, malhar, para malhar antes do treino, né? Mas eu preciso de proteína mesmo ao longo do meu dia e de repente dar uma focadinha mais no fim da tarde. Não sei se você concorda comigo. Deixa o carboidrato mais de manhã e deixa a proteína um pouco mais assim, mais focadinha à noite, com bem menos carboidrato mesmo, porque a gente vai dormir e eu falo, ó, gente, se a gente vai dormir, vai virar um depósito, porque eu não vou gastar, meu metabolismo vai ficar basal, então eu preciso comer menos. Mas essa coisa que você estava falando da proteína é muito interessante, né? Ela define o que eu como e o quanto eu como, porque ela dá uma saciedade, né? Exatamente. Isso é muito bom mesmo. E até assim, trazendo um outro ponto que não é o tema, mas a gente vai falar sobre isso também, é a questão do diabético, né? Se a gente associa ali a proteína e às vezes a ordem dos alimentos, então se ela começa ali pela proteína, se ela começa pela fibra, a gente vê outro que o lugar. impacto glicêmico Também é muito legal. Diferente. Então assim, a gente entende que a alimentação não é um alimento específico que a gente precisa focar, né? Então alguns pacientes vêm e falam assim, mas o ovo é o melhor alimento, a carne é o melhor alimento. Não existe alimento específico, é o padrão alimentar, né? E é aquele plano que a gente vai seguir ao longo da vida. E por isso que é tão importante o paciente fazer o segmento junto com o médico e com o nutricionista, porque ele vai ter toda uma alimentação. Um plano alimentar que vai mudando de acordo com o tempo. Isso é legal. Então, falamos de basicamente, né? Sim. E a gente tem outros pilares que são fundamentais, eu vou pelo menos tocar em mais um deles, que é o gerenciamento do estresse. Não sei se a gente percebe isso, assim, o paciente começa a ficar muito estressado, ansioso, e a gente tem pontos específicos na vida. Menopausa é um deles. Sim. A gente muda muito, é uma montanha russa na vida da mulher. Né? E eu falo assim, gente, tô chegando nesse lugar, meu Deus, entendo perfeitamente como é que é. E é mesmo, sabe? Aumenta uma irritabilidade, a gente não sabe o que é, e aí vem o chamado mecanismo de compensação. Por quê? Porque meu estresse não tá bem gerenciado. Então a gente começa a comer mais e alimentos palatáveis, né? Alimentos mais gordurosos ou mais açucarados, né? Porque a gente quer tentar dar uma saciedade a alguma coisa que a gente não sabe nem o que é. Exato. E às vezes isso acontece lá na menopausa, como eu comentei, mas acontece, por exemplo, um problema no trabalho. Exato. Tá super intenso, o chefe tá me estressando, eu não sei o que fazer, tá difícil, e aí o paciente começa a comer mais. Então, gerenciar o estresse, tentar entender que trabalhar é super importante, mas descansar é muito importante também, né? Fazer as minhas atividades corriqueiras no meu dia a dia é fundamental, mas e o meu descanso? E o meu passeio, e a conexão com as pessoas, né? E assim, e aquele chá da tarde com uma amiga, e um café que eu vou tomar. Então, assim, não é? Gerenciar o estresse, ele é fundamental. Com certeza, assim, as pessoas às vezes elas... e aí a gente entra naquele ponto, né? Do comer emocional, do comer fisiológico. E as pessoas, assim, elas chegam em casa cansadas, estressadas, ansiosas, e aí elas vão recorrer à alimentação para aliviar aquele sentimento que elas estão... sentindo, né? E em relação a isso, a gente tem que parar para pensar que gerenciar esse estresse, ele é extremamente importante, justamente para a pessoa também entender por quê. Ela vai recorrer à alimentação, ela vai, principalmente para alimentos hiperpalatáveis, ricos em gorduras, ricos em açúcares, né? Para aliviar aquele sentimento, e aí quando ela alivia, na verdade, não alivia. Não alivia nada. A comida, ela não é momentânea. Exato. Ela é curtinha, né? Ela não é a solução do problema. Isso aí. Né? E é engraçado, porque se eu não tô bem, se eu não gerenciar aqui, eu vou comer mais, eu vou começar a querer me isolar, vou parar de ir pra atividade física e vou dormir mal. E vai né? Olha como tá todo mundo interligado, é igual um dominó. Tá todo mundo interligado, então isso é muito importante. E aí vai gerar até um peso, porque geralmente essa pessoa, ela já tá tentando fazer uma dieta. E ela chega em casa estressada, ela recorre à alimentação, ela não resolveu o problema dela, ela continua comendo e ela se sente mal por estar comendo. É isso aí. Por isso que eu tenho dado uma grande dica, que eu tenho aprendido num curso que eu tenho feito de medicina de estilo de vida, tem enriquecido, né, essas ideias, e eu tenho dado algumas dicas para os pacientes muito bacanas, que eu quero dividir aqui. São duas coisas, assim, que eu acho. Uma é a caixinha da gratidão. Tipo assim, chegar no final do dia, eu sei que a gente tá cansado às vezes, mas hoje eu fui grato pelo quê? Aí eu falo assim, escolhe duas coisas que foram bacanas aquele dia, sabe? Não precisa ser nada mirabolante, enorme, grande, não é isso. Mas hoje eu tô grato pelo quê? Vamos fazer uma caixinha da gratidão. Então aquilo me fez bem. E o que me fez mal? O que desencadeou um estresse maior? O que me fez sentir taquicardia? O que me colocou pra baixo? O que me calou ao ponto de eu perder parte daquela alegria que eu devo ter no meu dia a dia, né? Então assim, tentar se afastar naquele momento que a gente tá
parece que adoecendo pelo estresse, a gente tem que tentar se afastar um pouco daquilo que desencadeia esse estresse, mas ao mesmo tempo eu começar a entender pelo que eu tô sendo grato no dia de hoje. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso já começa assim, é uma pequena dica pra gente começar a gerenciar esse estresse e ver se através disso a gente vai reduzindo esses alimentos palatáveis demais, Exato. indo pra atividade e dormindo cada vez melhor. Exatamente. Então é uma continuidade. E outros dois, desculpa te interrompendo, outros dois pontos importantes é buscar outras formas de prazer, né, de satisfação, sem recorrer à comida, né? Então, tomar um banho relaxante. Super importante, super ler importante. um livro, assistir um filme, ter momentos com a sua família no final do dia. As próprias conexões pessoais que a gente estava comentando que a antes, gente entra em outro que é um pilar. outro pilar. Exatamente. Exatamente. A conexão pessoal ela é fundamental. É. Ter aquele amigo, pode ser um, pode ser dois, pra você tomar um café, pra você chorar junto, pra você rir junto. A conexão faz parte. Pra dividir. Sair de casa faz parte. E uma grande que é um outro pilar, que talvez valha a pena a gente comentar, porque eu acho que leva essa conexão pessoal e ajuda, é a espiritualidade. Sim. Né? Não falando de religião, não é isso. Eu acho que cada um tem a sua crença. Eu, por exemplo, tenho a minha. Eu sou cristã. Mas assim, a espiritualidade faz parte, né? Porque às vezes até o fato assim, eu vou à igreja hoje. Eu tô indo me conectar. Eu tô indo conversar com pessoas. Eu não vou falar de trabalho, eu não vou falar de problema. Eu vou lá ouvir. Eu vou enriquecer meu coração. Eu vou, sei lá, ver alguém. E porque a espiritualidade, ela tá relacionada a propósito. Também. Né? Também. Então é você saber que você tem um propósito. Pra onde eu vou, o que eu faço. Né? Exatamente. Tem esse embasamento no final. Que aí dá um sentido. Muito, né? Na vida. Acho que todos nós precisamos desse sentido, né? Pra onde eu vou? Né? E às vezes a gente vai naquela rotina, vai, e a gente se perde. Sim. A gente se perde muitas vezes de tanto ir. Sim. Eu falo isso, né? Porque a gente vai deixando aquela rotina, às vezes, tomar conta de uma forma tão intensa, e quando eu vi, eu fui parando aquilo que eu mais amava. Sim. Então, ganhar esse equilíbrio, né, entre tudo isso que a gente comentou aqui, eu acho que é fundamental pra gente chegar lá no tratamento da obesidade de forma correta. Exatamente. Eu vou mudando minha vida toda pra eu chegar nesse lugar. Faltou um pilar, que eu não posso esquecer, que são os tóxicos, né? Que é o cigarro, a bebida, e esse também é bem importante, porque nessa geração mais rápida, mais imediatista, a gente também tem visto muito a crescente do cigarro, o vapor, né? Que é o cigarro eletrônico. E que assim, a gente tem estudos mostrando que não é a melhor opção, né? Eu acho assim, eu não sou muito fã de ficar falando não vá, não faça isso. Eu acho que não é ordem que o paciente precisa, eu acho que ele precisa de conhecimento. Sim. Né? E aí a gente vai tomar as nossas próprias decisões. Exato. Mas é um tóxico. Não adianta falar que não é, ele é. Sim, né? sim. Então a bebida ela pode ser tóxica. Então o quanto eu bebo, né? Qual é a quantidade, né? Eu tenho que conhecer isso. Se vale a pena mesmo beber? Exato. Vale a pena usar esse cigarro? Mas assim, se a gente for parar para avaliar, ou eu fui adaptada ao cigarro desde lá da minha infância, porque né, eu me adaptei e hoje eu tenho um vício mesmo. Ou eu comecei um vício novo porque tem algo que me faz mal. Exato. Então é importante a gente compreender o que desencadeou esse processo para que a gente use as melhores maneiras para ajudar o nosso paciente a parar. Sim. E a reduzir mesmo, né? Entender que a gente já está tão tóxico hoje de tantas outras coisas. Por exemplo, a gente tem os disruptores endócrinos que a gente não tem como evitar. A gente tem por exemplo, os inseticidas que colocam em legumes, verduras, né? Os hormônios nas carnes. A gente já tem tanta coisa que vai intoxicando a nossa vida. Então a gente tem que parar para avaliar o que vale a pena a gente colocar o a mais. Né? Então acho que esses pilares todos vão levar a gente para um lugar que é o tratamento da obesidade. Exato. Né? Entendendo que o paciente tem que usar a medicação que a gente vai falar agora. Sim. Eu vou adorar falar, inclusive. Mas a gente tem que entender aonde nós estamos, qual é o nosso lugar dentro dessa doença tão importante. Sim. Porque a obesidade, gente, é uma doença fundamental. Sabe por quê? De ser tratada. Porque ela é causadora, literalmente, de 200 outras doenças. Exatamente. E a gente está falando de coisas muito graves. Ela é só o início. Né? Ela é o início. Na verdade, até hoje, assim, até muito pouco tempo atrás, a gente, inclusive nós médicos mesmos, eu acho que a gente negligenciava essa obesidade de uma forma séria como ela precisa ser. Mas hoje as sociedades, todas elas já entenderam a obesidade como uma doença muito fundamental, muito causadora de outras, né? Porque a gente trabalhava as arestas, a gente trabalhava as pontas, né? A gente trabalhava a pontinha do iceberg, esquecendo de entender que tinha por baixo aqui algo muito pior. Né? Então a obesidade, ela é causadora do diabetes, da resistência insulínica, da dislipidemia, da hipertensão, que é a pressão alta, de alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer de intestino, câncer de fígado, câncer de mama, que a gente tem visto uma crescente muito grande, e a gente sempre focou muito na história da genética, no histórico familiar, esquecendo que a obesidade é uma das principais causadoras do câncer de mama, de câncer de intestino, então a gente tem câncer de pâncreas. Então a gente tem assim uma infinitude de doenças ortopédicas, limitantes, a própria depressão, a autodepreciação, de me olhar e falar assim,
não consigo me ver assim, não é isso que eu quero. Então, esse lugar da obesidade, a gente tem que ter muito amor com ele. Eu acho que a gente tem isso no consultório, né, Brunelli? Sim, com certeza. De ter esse olhar, de vamos mudar o estilo de vida, mas vamos tratar e trazer a melhor resposta que aquele paciente dá conta de alcançar. Para trazer acho que era mais ou menos por aí. vida, principalmente. Focado em qualidade de vida, em saúde, em tudo. E com tudo isso a gente ganha mais um monte de outras coisas, né? A gente ganha autoestima, a gente fica melhor, a gente fala, nossa, agora sim, né? E isso é muito bom. E também acho que é importante essa conversa, a gente reforçar que com tudo isso a gente vê que não é falta de força de vontade. Não, não é. Não é, mas não é mesmo. Aquilo que eu te comentei lá atrás, rapidinho, né? O paciente às vezes senta pra mim, senta comigo lá no consultório e aí começa a falar, não, doutora, porque esse mês não foi legal. Não, esse mês não é que ele não foi legal. Foi você que não fez. Às vezes a gente não aumentou a dose da sua medicação, às vezes a gente não conversou e deixou passar alguma coisa. Vamos tentar entender. Né? O paciente ele tem que sair desse lugar da culpa. Eu tento tirar muito isso dele. Sim. Porque é uma doença. Então, assim, quando a gente fala assim, eu tenho pressão alta, o que a gente faz? Vou no cardiologista, eu vou no endócrino, eu vou tomar um remédio de pressão e vou tomar, e todo mundo sabe que eu tenho pressão alta. Mas a obesidade não, é como se eu fosse 100% responsável por aquilo. Eu não sou responsável por aquilo. Como se fosse só frases horríveis como, você só deveria fechar a boca. Isso não existe, né? Isso é um absurdo. Sem condições. Sem condições. É uma doença que a gente valoriza e a gente precisa tratar. Então, vamos falar um pouco do tratamento medicamentoso, que está super em alta, a gente está feliz. Eu, como endocrinologista, estou no céu, porque a gente não tinha nada até muito pouco tempo atrás. E agora a gente tem coisas maravilhosas, um arsenal terapêutico sensacional e muita novidade chegando. E eu fico super empolgada, que é a parte da pesquisa clínica, a quantidade dos pipelines das indústrias, de trazer coisas novas para a gente abraçar mais essa condição, que é a obesidade e a doença metabólica. Não, e a gente fica, assim, extremamente feliz, né, com todo o avanço da medicina. Sim, Tem sido extremamente importante. A gente vê, assim, que é extremamente a gente mudar os hábitos, mas a gente sabe que enquanto se tem uma doença, a gente precisa de um medicamento. Sim, né? É isso aí. Então, ter esse acompanhamento integrado realmente, mudança no estilo de vida, mas também o acompanhamento junto com a medicação, né, é extremamente fundamental. É isso aí. E falando no medicamento, é super importante esse alerta, né? Eu tenho falado o máximo que eu posso com os pacientes no consultório, às vezes publicado algumas coisas, um alerta sobre essas quantidades de medicamentos que não são liberados pela Anvisa, que não são estudados, que não são avaliados, não são testados no humano. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente tem visto, por exemplo, vários pacientes usando tirzepatida, que algumas vêm do Paraguai, algumas vêm da China, eu não sei, né, a origem de todas elas. Nem sabem a origem, às vezes, né? Às vezes pacientes se compram na seringuinha já pronto, falam, meu Deus, de jeito nenhum isso, né? Eu fico muito triste quando eu vejo alguns profissionais de saúde prescrevendo esse tipo de coisa e incentivando e assim, esclarecendo de forma bem para que não haja sombra de dúvidas, né? A tirzepatida, que é hoje o Mounjaro, que é um remédio realmente um divisor de águas, porque ele é sensacional, é um remédio maravilhoso, com uma excelente resposta até aqui em tudo que ele se propôs, mas o Mounjaro só existe um. O Mounjaro da indústria farmacêutica Lilly. Esse remédio ele foi estudado, ele passou por fase 1, por fase 2, por fase 3, ele foi avaliado em humano, ele foi checado a segurança, porque, gente, o remédio, às vezes eu escuto assim, não, doutora, mas eu tô perdendo peso. Eu sei, mas aqui segurança. Porque não adianta, não basta só um remédio ser efetivo, ter resultado. Ele é seguro, ele tem segurança cardiovascular e desde 2008 o FDA ele exige que o medicamento tenha uma comprovação de segurança cardiovascular. Exatamente. Então, assim, quando a gente passa Mounjaro, a gente passa com a cabeça em paz. É o que eu falo. E é até bom, assim, pra quem tá nos escutando, entender o processo, né? Sim. Não é assim de um dia pro outro. Não, são anos de estudo, né? E aí entra a parte da pesquisa clínica. Exatamente. Né? Como ela é extremamente importante, fundamental. Pra gente entender, assim, a molécula ali, desde quando ela surgiu, né? E a eficácia, a segurança, né? Os efeitos colaterais também, a forma de tratamento, para qual público ela é adequada. Exatamente. Então, assim, o Mounjaro da Lilly é o que eu prescrevo com muita tranquilidade, adoro, sei que é um remédio sensacional, mas então existe uma forma de acompanhar esse paciente, né? A gente vai entrar com a dose menor, vai fazer o escalonamento mensal, vai conversar com o paciente, vai avaliar, esse paciente é um paciente para usar 5 miligramas, esse paciente eu preciso chegar a 10, tem pacientes que eu vou precisar chegar a 15, então não é todo mundo que vai para 15, não é todo mundo que fica em 5, que a gente tem visto muito isso, só os 5, né? Às vezes até pelos valores
valores, mas tem gente que a gente precisa alavancar um pouco mais. Então, por isso esse acompanhamento, ele é muito fundamental. Mas é um baita de um remédio, gente. Só falando um pouquinho dele, dando os spoilers do Mondiaro, que a gente nem spoiler não, porque todo mundo já escutou falar a beça. É um remédio que a gente sabe que tem uma segurança cardiovascular, sim. Foi muito bem estabelecida. Um dos estudos do Mondiaro foi feito em pacientes com diabetes. Ele demonstrou o mesmo nível de segurança de uma outra medicação chamada Trulicity, que mostrou, por exemplo, uma redução de 12% de infarto, de 20% de AVC. Então, é um remédio muito seguro, né? A gente tem 24% a menos de complicações vasculares cardíacas. Então, é um remédio que a gente sabe que tem proteção. Ele é seguro para doença cardiovascular? Muito seguro. É um remédio que tem comprovação, por exemplo, de melhora glicêmica, de melhora de ácido úrico, de triglicerídeo, de colesterol total, de HDL. De tudo aquilo que vem com a obesidade. Exatamente. Então, é um remédio muito bom, né? A gente já sabe que reduz gordura no fígado em 52%. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, doutora, a esteatose, quem não tem esteatose hoje, né? A esteatose faz parte quase da síndrome do paciente com obesidade e diabetes. Sim. Então, a gente tem um remédio que melhora muito isso. Então, é um remédio realmente muito sensacional. Mas não é só o Mondiaro que a gente tem no mercado. A gente tem muitas outras, não é só a tirzepatida, né? A gente tem, por exemplo, a semaglutida e agora já com algumas marcas disponíveis. Eu falo também, sou fã desse remédio, um remédio sensacional, um remédio que tem feito muito bem aos nossos pacientes já de longa data, né? Inclusive, muitos pacientes utilizam, né? Muitos pacientes utilizam, eu continuo percebendo tanto quanto, porque eu acho assim que a gente tem paciente para todo tipo de remédio. Exatamente. Né? E esses dois remédios, tirzepatida, eu falei muito o nome Mondiaro porque eu não quero que fique claro que não tem outro, tá? Diferente da semaglutida, a gente tem, por exemplo, algumas marcas no mercado, da Novo Norte, da Eurofarma, a gente tem algumas novas marcas chegando, né, brasileiras, mas aí já não é a semaglutida biológica, é o que a gente está acostumado. Inclusive tá aí muito na mídia, porque os pacientes têm visto na Veja, no Instagram, nos comentários, né, uma semaglutida nova chegando, num outro formato, não é a biológica. Esse a gente não tem experiência ainda, eu acho que a gente ainda vai chegar lá, mas por enquanto a gente tem a semaglutida da Eurofarma, da Novo Norte, que são maravilhosas, com excelente resposta. São 5 estudos, sabe, Brunelli? São 5 estudos sensacionais com melhora de fibrose hepática, de doença cardíaca, de doença renal, de AVC, de infarto. Poxa, tem como, né? Você vê, recebe muito paciente usando medicamento no consultório, trabalhando a parte da dieta com você e ao mesmo tempo usando medicação. Como é que você vê isso em termos de resposta, por exemplo? Excelente. A gente vê assim que um paciente, é isso que a gente falou, um paciente que tem obesidade tem que ter todo esse estilo de vida, essa mudança no estilo de vida, mas por si só é muito difícil. Então, o medicamento, ele vem justamente para auxiliar nisso, né? Ser essa bengala que vai ajudar ele a alcançar. Exatamente. E é exatamente, assim, é lindo ver os pacientes, eles chegando, eles se comprometendo, porque o que a gente fala muito assim, o medicamento não vai fazer sozinho. Sim. E quando ele se compromete, vai mudando hábitos e vai conseguindo, vai vendo que é possível, é muito enriquecedor. É muito legal, né? Muito, e a redução de cintura abdominal? Nossa, é uma coisa incrível. Eles ficam assim, impactados. Eu faço uma festa no consultório. Eu falo assim, gente, que pessoa é essa? Pessoa nova. Novo paciente. Eu fico super feliz de ver. Porque assim, é uma resposta maravilhosa. A gente vê a melhora em tudo, né? A gente vê a melhora em toda a doença metabólica, mas a gente também vê a melhora na autoestima. A gente vê o paciente, né? Os exames viram outros, né? Então isso é muito bom. Então assim, acho que trabalhando aqui a obesidade, né? O estilo de vida, ele é fundamental, a gente já compreendeu isso. O tratamento medicamentoso, ele é preciso e necessário para o paciente que tem a obesidade, né? Como doença. E a gente tem arsenal terapêutico maravilhoso. Hoje a gente tem os análogos que a gente comentou, tanto o SEMA quanto o TIRSE, tirzepatida. Inclusive, em relação a isso, eu só acho importante pontuar, né? Falar um pouco sobre a retatrutida, né? Porque sim. Tá bem na lembrado. Mídia, as pessoas estão interessadas em saber que medicamento é esse. E tem gente usando. E tem gente usando. Então fala um pouquinho sobre. Então, a retatrutida, eu tenho o prazer de fazer parte de alguns braços da pesquisa clínica da retatrutida, tanto na parte de obesidade quanto do diabetes. E assim, é um crime você ver pacientes falando que já estão usando, ou até médicos, que me deixa mais triste ainda, prescrevendo um medicamento que sequer foi submetido ao FDA e à Anvisa. Né? E como a gente falou lá no comecinho, o medicamento ele tem que ter demonstração de segurança. A demonstração de segurança, além da eficácia, ele vem através da pesquisa clínica. A retatrutida ela ainda está em estudo clínico fase 3, ela não terminou os seus estudos, ela não foi submetida à aprovação. Então a gente imagina talvez, na verdade eu nem sei quanto tempo vai ser, eu imagino talvez o ano que vem, não sei,
fazer para ser submetida à aprovação do FDA, em seguida à aprovação da Anvisa, tá aprovado, tá seguro, tá atestado pela... É importante para eles verem que esse processo demora. Demora. A pesquisa clínica demora justamente para entender. Demora. Não é assim de um dia para o outro. Porque são vários braços de pesquisa clínica, né? A gente faz avaliação versus placebo para ver se está ok, a gente faz avaliação com algum comparador ativo, a gente faz avaliação em pacientes que têm doença cardíaca ativa, ou em pacientes que têm doença renal, ou em pacientes que eu preciso saber da segurança. Como é que é? Ele melhora, mas ele tem uma ação de superioridade ou ele tem uma ação só de não inferioridade? Eu preciso entender isso. Exato. Tá? Então a retatrutida é um remédio que certamente já tem o release aí, né, o pré-release dele, com uma redução de perda de peso de média de 30%, 35%, maravilhosa, mas assim, ela não está aprovada ainda, ela não foi submetida ainda, ela está em estudo, ela será um remédio sensacional, assim como os que a gente já tem, não há dúvida disso. E assim, como são medicamentos muito poderosos também, tem que ter acompanhamento médico, tem que ter essa segurança, tem que ter alimentação adequada, senão a gente acaba tendo um outro problema. A gente vai, e aqui, e assim, agora só para falar mais um pouquinho ainda, né, de obesidade, saindo um pouquinho fora só, a gente tem esses medicamentos maravilhosos, mas a gente tem muita gente usando também que não precisa. Exato. Não é verdade? Você deve ter visto isso também. Fundamental, né? O remédio, ele é para quem precisa. Isso. Quem tem a doença, quem tem o diagnóstico, ok, vamos usar. Agora, se eu não preciso, se não tem porquê, vamos mudar o estilo de vida primeiro. Não adianta eu tomar Mondiaro, mas continuar bebendo como eu sempre fiz e comendo torresmo no domingo, porque eu adoro. Não, aí não é obesidade, aí é outra coisa. Vamos mudar o comportamento primeiro. Sim. Vamos entender o que é preciso eu fazer primeiro. Então, vamos usar medicação, mas vamos trabalhar os pilares, né? Exatamente. Eu acho que os pilares, eles dizem muita coisa para nós e é um resgate da medicina antiga, né? E tanto pra gente entender que o medicamento ele vem justamente para ajudar, é que se o paciente ele usa a medicação, depois para de usar e não mudou os seus hábitos... Vai voltar tudo. Exatamente. Na verdade, até quando ele tem a doença mesmo, assim, o diagnóstico da obesidade, né, e tudo, mesmo mudando tudo, se ele para, há um retorno. E há um retorno, que foi bom você ter comentado sobre isso, não é um retorno porque eu fiz um efeito rebote. Não é isso, esse efeito rebote ele não existe. Nossa, isso é extremamente importante. Muito importante, é. Porque o que acontece? Quando a gente usa, por exemplo, uma TIRS ou uma SEMA, que são remédios que a gente já comentou como diferenciais, divisores de água mesmo, o paciente ele vai ter o estímulo de algum hormônio, a supressão de outro hormônio, ele vai estar sendo tratado. E aí, de repente, eu paro de tomar. Tô lá, meu estilo de vida tá bacana, eu tô conseguindo. Parte do peso perdido será automaticamente recuperado. Por quê? O hormônio que estava bloqueado vai voltar a subir. O hormônio que eu tinha aumentado ele vai voltar a cair. Então aquele transtorno hormonal que eu tinha, aquela doença, ela vai voltar. E aí com ela vai voltar a mais fome, mais produção interna de glicose, menos metabolismo basal. O que o medicamento silenciou... Vai voltar. Vai voltar. Então eu vou voltar também àquele velho hábito de vai ser muito difícil eu conseguir segurar e manter, né? Mas assim, também não adianta, né? São os dois lados, né? Sim, não é só medicação, mas também não é só o estilo. Para quem tem a doença, são as duas coisas, eu acho que tem que ficar muito claro. Isso já está bem estabelecido hoje em todas as sociedades, né? De todos nós que tratamos a obesidade. Com certeza. E eu acho que uma dúvida que pode surgir, quem estiver nos escutando, é em relação ao período, né? Como que faz? Assim, quanto tempo usa? Depois, como que faz o desmame? Fala um pouco pra gente. Então, na verdade, a gente usa até a gente chegar naquele peso adequado, ideal, calculado para aquele paciente. Porque também não é assim, eu cheguei com índice de massa corporal em 39. Eu preciso chegar a 24? Não. Não é assim. Minha cintura tem que ficar abaixo de 80 nas mulheres? Minha cintura tem que ficar... Não é assim. Não, a gente tem um parâmetro da sociedade pra gente seguir, que ele vai... É um norte que a gente tem. Mas assim, nem todo paciente vai ficar com índice de massa corporal em 24. Às vezes, se eu sair de 39 para 30, eu tô super bem. Eu já mudei minha vida. Então, o que a gente estuda na medicina é o seguinte: quando eu perco 5% do peso corporal, eu sou capaz de mudar metabólico, eu sou capaz de mudar a taxa. Exatamente. Quando eu perco 15%, eu sou capaz de fazer, por exemplo, remissão de um diabetes. Que é o que a gente já fala hoje em dia. A gente já se alegrava quando a gente tinha remédios que reduziam 5% do peso corporal. Quando a gente chegou nessa nova geração de 15, de 20, de 22, 25% de perda de peso corporal, eu sou capaz de fazer remissão de doença metabólica. Então eu vou chegar neste lugar, é o nosso objetivo. Mas e aí? Aí a gente vai trabalhar com a manutenção do paciente. Tirar 100% é complicado. A gente às vezes faz doses alavancadas, respeitando o escalonamento mensal, chega numa dose máxima, a gente reduz. E às vezes mantém uma dose baixinha. Às vezes o paciente fala, doutor, eu tô muito bem, queria tentar reduzir, queria tentar tirar. Aí a gente tá aprendendo, sabe? Sim. Aí a gente tá aprendendo, porque como são medicamentos muito novos, tá todo mundo aprendendo junto. A gente vai chegar nesse lugar. Mas, por exemplo, eu às vezes associo muito alguns antidepressivos que trabalham a fome emocional.
essa fome hedônica. Então a gente trabalha com ele também. Às vezes ele segura bem, às vezes ele faz a manutenção muito bem feita. Sim. Então assim, não significa que eu vou tomar um remédio como esse, que é caro e a gente sabe que é a vida toda. Mas às vezes eu vou tomar um período, vou parar, vou reduzir, vou usar um antidepressivo como esse que eu comentei. Então depende muito de paciente a paciente. Eu acho que é um tratamento muito individualizado. Exato. Não é receita de bolo. Era isso que eu ia falar, reforça Né? Não a é receita de bolo. individualidade, É isso né? aí. Não tem uma regra. Não tem. É o paciente, é a resposta que ele tem e é o acompanhamento que ele faz. É isso aí. Então, pra gente finalizar esse nosso primeiro podcast, o que eu queria deixar são 2 mensagens, né? Obesidade é uma doença crônica e precisa ser respeitada. Exato. E a gente tá aqui pra ajudar. Sim. E precisa ser tratada, né? Porque ela é doença mesmo. Agora, a mudança do estilo de vida é o resgate daquela medicina. Então, o olhar do todo, de entender que por trás de toda doença crônica existem pilares que precisam ser respeitados, é muito importante. Então, o que a gente quer deixar de incentivo é, vamos começar a mudar o estilo de vida. Exatamente. Não é isso? Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, porque o pouco já faz muita diferença. Exatamente. Você concorda? E a mudança de hábitos, ela vem justamente disso, né? De pequenas mudanças que nós todo estamos dia. fazendo todos os dias. Então não é um dia eu vou fazer uma alimentação perfeita e os outros dias não. É isso aí. É aos pouquinhos. Se hoje você toma refrigerante todos os dias, se você já conseguir diminuir para 4 vezes na semana, já é um sucesso. Grande avanço. É isso aí. Então é isso, né, Brunelli? É isso. Até a nossa próxima edição, né? A gente vai voltar com novidades. Vocês tenham gostado. É isso aí. A gente volta com novidades com certeza absoluta. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Vamos trazer mais novidades, mais podcasts, convidados, inclusive. E para continuar nos acompanhando, nos siga nas redes sociais. O meu Instagram é BrunelliSB. E o meu é keula.garret. Nós contamos com vocês para nos acompanhar e caminhar com a gente, porque olha, tem muita coisa legal que vai chegar. Esse é um sonho, começando hoje, mas cheio de novidades. É só o início. Cheio de ideias.